Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema As Palavras e as Coisas, Michel Foucault. Resumo: cada época tem pressupostos inconscientes sobre como o mundo é ordenado, fazendo com que o sabor do conhecimento difira muito de um período para outro. O livro As Palavras e as Coisas foi o que catapultou Michel Foucault ao reconhecimento intelectual na França. Com o subtítulo Uma Arqueologia das Ciências Humanas, Foucault busca ilustrar como o conhecimento é um produto cultural, onde diferentes disciplinas são meras manifestações da visão de mundo predominante. Quando a obra foi lançada nos Estados Unidos sob o título The Order of Things, em 1971, o crítico literário George Steiner comentou: uma leitura inicial e sincera provoca quase uma sensação insuportável de verbosidade, presunção e uma banalidade obscura. Cada página poderia parecer a retórica de uma sibila um tanto desgastada, se entregando à livre associação. Ao consultarmos o texto original em francês, percebemos que não se trata de uma tradução desajeitada. Na verdade, algumas seções do livro são bastante difíceis de compreender, não tanto devido ao conteúdo, mas pelo estilo de Foucault, que leva uma página para desenvolver uma ideia que poderia ser expressa em uma linha ou parágrafo. Felizmente, o prefácio à tradução em inglês fornece uma chave para entender a obra. A ideia central de Foucault é que cada época, ou episteme, reflete um inconsciente positivo, uma maneira de perceber o mundo da qual ela mesma está completamente alheia. Nossas mentes lineares são usadas para absorver uma determinada disciplina, como biologia ou economia, e a enxergar como um campo do saber que evolui desde suas primeiras concepções até o presente. No entanto, isso não reflete a realidade. Segundo Foucault, a visão da ciência da vida, biologia, no século XVII, tem mais semelhança com a percepção da riqueza e do dinheiro daquela época do que com a biologia do século XIX. Cada episteme é culturalmente limitada e não transita para outra episteme. Construção de categorias. A ideia para o livro surgiu para Foucault enquanto ele estava lendo um romance de Borges e riu ao encontrar uma referência a uma enciclopédia chinesa que classificava os animais em categorias como 1. Pertencentes ao imperador. 2. Embalsamados. 3. Domados. 4. Leitões. 5. Sereias. 6. Fabulosos. 7. Cães vadios. 8. Incluídos na presente classificação. 9. Frenético. 10. Inumeráveis. 11. Desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo, etc. 12. Que acabou de quebrar a moringa. 13. Que de muito longe parecem moscas. Essa taxonomia estranha levou Foucault a refletir que todos nós temos maneiras de pensar e ver o mundo que tornam outras possibilidades impensáveis. Mas o que exatamente consideramos impossível? A estranheza da lista de Borges vem da ausência de uma ordem lógica entre os itens apresentados, sem um terreno de conhecimento comum. Isso levanta a questão: qual é o contexto que sustenta nossas categorias? O que consideramos verdadeiro ou falso, relevante ou irrelevante, em nossa cultura e época? Foucault sugere que não apenas não percebemos as coisas objetivamente, mas nossos sistemas de categorização são suposições aceitas inconscientemente. Ele define a ordem como algo que está presente nas coisas, como uma lei interior, uma rede oculta que determina como elas se relacionam, e também algo que só existe na estrutura de uma visão, uma análise ou uma linguagem. É apenas nos espaços em branco dessa estrutura que a ordem se revela em profundidade, como se já estivesse lá, esperando para ser manifesta. Foucault queria substituir a ideia de que uma ciência ou um campo do conhecimento tem um ponto de partida e uma história linear de descobertas por uma visão que o considerasse como um espaço epistemológico específico para um determinado período.
ele propõe substituir a narrativa tradicional da história do pensamento, onde se diz que fulano descobriu algo e suas influências foram por uma análise que revela o que qualquer pessoa teria pensado ou acreditado em uma determinada época. Foucault observa que, em uma escavação arqueológica, não se busca uma pessoa específica, mas se procura entender como toda uma comunidade vivia e em que acreditava. Por exemplo, ao estudar o naturalista sueco Linneu, não é suficiente descrever suas descobertas. É necessário compreender o discurso intelectual e cultural que possibilitou a expressão e a observação dessas descobertas, a ordem tácita da época. Os códigos fundamentais de uma cultura que regem sua língua, percepção, trocas, técnicas, valores e hierarquia de práticas estabelecem para cada indivíduo, desde o início, as ordens empíricas com as quais ele lida e nas quais se sente confortável. Foucault propõe investigar a transição entre o conhecimento clássico, antes do século XVI, e o pensamento e saber que viriam a constituir a modernidade. Ele examina a arte como a pintura Las Meninas de Velázquez e a literatura como Dom Quixote, linguagem, economia e biologia. A criação de modernidade, a linguagem por si só. Para Foucault, a chave para o saber clássico reside na representação mental. Os pensadores da era clássica poderiam discordar sobre a veracidade das ideias, mas todos concordavam que as ideias eram representações de seus objetos. Com isso, a linguagem, como mera representação de verdades ou objetos, poderia não ter um papel real próprio. A linguagem era vista como a manifestação física das ideias, sem significado além da relação com elas. Do ponto de vista mais radical, pode-se afirmar que a linguagem na era clássica não existe. No entanto, ela funciona. Toda a sua existência está restrita ao seu papel representativo, sendo limitada exatamente a esse papel, e por fim, esgotando-o. A linguagem não possui outro local, nem outro valor, além da representação. Foucault argumenta que após a época de Kant, a linguagem ganhou uma existência independente e essencial, além de ser apenas uma representação de ideias. A gramática geral não era mais suficiente. Em vez disso, surgiram a filologia, com seu foco na história das línguas naturais e nos próprios textos, e a filosofia analítica, que buscava eliminar as confusões e distorções da linguagem. Essas duas abordagens complementares do pensamento moderno fundamentaram a divisão entre filosofia analítica e continental. Libertada da representação direta de ideias, a linguagem poderia ser tratada como uma realidade autônoma, sem um sistema de semelhanças que a ligasse ao mundo. Isso criou um abismo entre conteúdo e forma, movendo-nos de uma fase de comentários para uma fase de críticas. A linguagem tornou-se uma verdade em si. Essa nova episteme também abordava o conceito de pura literatura, como evocado por Mallarmé, que ao responder à pergunta de Nietzsche, quem está falando, disse, a própria língua. A literatura não é nem semelhança, nem representação, mas adquire uma força própria. Ao escrever sobre Dom Quixote, Foucault afirma: nele, a língua rompe seu antigo parentesco com as coisas e entra naquela soberania solitária, a partir da qual ela reaparecerá, em seu estado separado, apenas como literatura, porque marca o ponto onde a semelhança entra em uma época de loucura e imaginação do ponto de vista da semelhança. Foucault afirma que, ao escrever qualquer tipo de história que envolva opiniões, crenças, preconceitos e superstições, o que é escrito sobre esses assuntos sempre será menos valioso como prova do que as palavras em si. Para descobrir o que as pessoas realmente pensavam em uma determinada época, o que nos traz insights não é o conteúdo do que disseram, mas como disseram e quais suposições fizeram. Pensamos nas ciências como se tivessem uma realidade objetiva, mas Foucault as descreve simplesmente como linguagens bem feitas.
a criação de modernidade, o nascimento do homem. No desenvolvimento do pensamento moderno, a figura do homem como conceito epistemológico se torna ainda mais crucial do que a própria linguagem. Foucault afirma que o homem não existia durante a Idade Clássica, ou antes dela. Não porque não houvesse uma ideia de seres humanos como espécie ou de natureza humana como uma noção psicológica, moral ou política, mas porque não havia uma consciência epistemológica do homem como tal. Com a modernidade, passamos da taxonomia horizontal das coisas para a categorização conceitual vertical, a abstração. Assim, o homem surgiu como um conceito, da mesma forma que a ciência da vida, basicamente uma taxonomia dos seres vivos, evoluiu para a biologia mais abstrata e conceitual. No entanto, Foucault argumenta que o homem é uma invenção recente e talvez esteja se aproximando de seu fim. Ele sugere que, se a nossa visão de mundo atual desmoronar, nossa autoimagem elevada também será, eventualmente, vista como severamente limitada. Comentários finais. A concepção de epistemes de Foucault é semelhante aos paradigmas do pensamento científico descritos por Thomas Kuhn. É notável que o livro A Estrutura das Revoluções Científicas de Kuhn tenha sido publicado apenas 4 anos antes de As Palavras e as Coisas, talvez uma evidência de que o conhecimento se manifesta por meio de visões de mundo particulares, das quais os indivíduos têm pouca consciência. Ambos os livros desafiam a arrogância do conhecimento contemporâneo e a crença em um modelo linear de acumulação de conhecimento. Na realidade, o que constitui o terreno do conhecimento em qualquer campo não se abrirá repentinamente e engolirá tudo, com novas formas de saber surgindo em um local completamente diferente. É característico da filosofia francesa moderna que muitas afirmações sejam feitas sem respaldo, e As Palavras e as Coisas não é exceção. Contudo, o livro é valioso por sua abordagem meta ao conhecimento e por questionar pressupostos e tendências. Foucault escreve sobre seu próprio trabalho. Entre todas as pessoas, dificilmente seria conveniente para eu alegar que meu discurso é independente das condições e regras das quais sou imensamente inconsciente. De fato, assim como agora zombamos da taxonomia chinesa mencionada por Borges, é provável que, daqui a 100 anos, as estranhas categorias e associações cegas, que atualmente chamamos de conhecimento, também sejam motivos de riso. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! No canal do pensamento, debatendo a existência, a busca do conhecimento é a nossa resistência. Resistência! A nossa resistência, sim.